Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Encerramos o programa de ontem com este alerta. Agora preste bem atenção no texto que vou ler. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, permanece rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. É um fato. Nesse texto, vemos claramente o que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, apresenta à humanidade. Vida eterna para os que creem, ou a permanência da ira de Deus sobre os que rejeitam o Filho. Não há uma terceira via, somente duas. Ou o amor de Deus em Cristo, ou a ira de Deus. Você já percebeu que muitos pregadores anunciam apenas um lado da verdade? Pregam que Deus é amor, e Ele é, mas se esquecem de que Deus também é justiça e que Ele odeia o pecado. A Bíblia declara que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1, versículo 18. E por causa dessa rebelião humana, sua ira se acende sobre os filhos da desobediência. Efésios, capítulo 5, versículo 6. Sim, Deus é amor. Está escrito em 1 João 4, verso 8. Mas quando olhamos somente para esse atributo, corremos o risco de acobertar o pecadinho do coração, dizendo para nós mesmos: Deus é amor. Ele jamais tiraria o céu de mim só por causa desse pecadinho que inclusive todo mundo faz, até os líderes da igreja. E que pecadinho é esse? Tudo aquilo que Jesus não faria se estivesse em seu lugar. A palavra diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1, versículo 5. E Jesus, falando sobre Satanás, declarou: aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Uma única partícula de pecado do tamanho de um átomo alojado no coração já seria suficiente para contaminar todo o céu. Se Deus nos levasse para lá, sim. E Deus jamais colocaria o céu em risco. Pelo contrário, ele destruirá o pecado e o pecador impenitente. Pois está escrito: com toda a sua ira, ele destruirá o ímpio. Salmos 145, versículo 20. Repetindo, ele destruirá com toda a sua ira. Sabe, amigo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Está escrito em Salmos 136. Mas essa misericórdia é para os que o temem, é para os que o amam e guardam os seus mandamentos. Está escrito em Êxodo 20, versículo 6. E também disse Jesus: assim como o Pai me ama, eu também amo vocês. Permaneçam no meu amor. E ele explica como permanecer nesse amor. Está escrito: se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15, versos 9 e 10. Portanto, Deus é amor, e a sua misericórdia é eterna. Mas sobre aqueles que mantêm um compromisso, mas a sua misericórdia é eterna sobre aqueles que mantêm um compromisso de santidade com Ele. Quanto aos ímpios, que se escondem atrás do Deus é amor, para acariciar o próprio pecado, as Escrituras declaram: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Naum, capítulo 1, versículo 3. E é por causa dessa certeza da justiça divina que o apóstolo Paulo nos roga. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, versículo 1. Observe o que o apóstolo disse: ofereçam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele continua: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Romanos 12, versículo 2. Aqui abro um parêntese. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Aí lembramos de 1 João 2, verso 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a Bíblia ainda afirma: o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5, verso 19. Por isso, Paulo conclui: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. É preciso entrega total, sem reservas. É preciso colocar nossa vida no altar para que se cumpra plenamente a vontade de Deus em nós. Afinal, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Está escrito em Efésios 2, versículo 10. Amigo ouvinte, é o seu desejo colocar sua vida diante do altar sem reservas? Se a resposta for sim, ore comigo. Diga assim: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e Deus meu. Amém. Salmos 19, verso 14. A Bíblia ensina que devemos consagrar a Deus o nosso corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E esse, claro, será o tema do programa de amanhã. E eu espero você. Você ouviu Encontro com a Vida, apresentado por Expedito Belisário.